Meus amados, graça e paz, aqui quem fala é o vosso conservo, pastor Elias Barbosa, e eu quero continuar esse assunto que nós estamos tratando sobre libertação. É um assunto denso, vasto, grande. Eu confesso que nós ainda temos algumas aulas aí pela frente e eu quero te convidar a nós continuarmos de onde paramos e logo direto ao ponto. Falei no final da última aula que nós iríamos tratar sobre alguns assuntos, entre eles, quando o demônio está numa pessoa, um espírito maligno está numa pessoa, a pessoa está possessa e não causa doença, né? Porque eu citei lá os versículos que espíritos malignos geravam doença, né? Como o caso lá da mulher encurvada, como o caso do menino mudo que falou e tudo mais. Então, e no caso que não tem doença, o que esse demônio pode provocar estando possesso, né, morando na vida dessa pessoa, o que pode provocar? Então, eu quero começar aqui com vocês já nesse pontapé inicial, que ele pode provocar distorções psicológicas e mentais. Justamente os demônios podem trabalhar para distorcer a verdade, cegar a mente das pessoas para o evangelho e encher seus pensamentos com falsidades. É o caso da referência de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala lá que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A jovem, por exemplo, mesmo lá de Filipos, que tinha um espírito de adivinhação, ela estava lá fazendo sinais, né, adivinhando e tudo mais. Isso aí movimentava a economia da cidade, pessoas iam de longe, credores vinham também para participar, ter a sua fatia no bolo de lucro. E essas manifestações, esses sinais, era justamente para poder tirar, né, desvirtuar as pessoas do foco que é Cristo. Então, esses sinais, essa atuação de demônios acontece muito, cegar o entendimento, não é uma cegueira física, não é uma cegueira das vistas, é justamente a pessoa não entender, não crer, não aceitar, aquela pessoa de dura serviço, está sempre dura, difícil de crer, de se entregar, são também ações demoníacas que estão cegando o entendimento das pessoas nos dias de hoje. Nós temos também um ponto que pode ser colocado como tormento e angústia, não como uma doença, mas, por exemplo, o Gadareno vivia em tormento, ele vivia em angústia, ele cortava-se com pedra, vivia no cemitério, Marcos 5,5, né? Ele aponta um estado de extrema perturbação psicológica, emocional, causado por essa possessão demoníaca. Não é uma doença física, mas é um sofrimento profundo. É aquela pessoa que está sempre, não tem paz, né? Não está bem, ela está sempre mal. Então talvez você conhece pessoas, ou já viu pessoas, que a pessoa não para, é madrugada, está andando de um lado para o outro, é de dia, está andando de um lado para o outro. Na minha cidade mesmo tinha um homem que ele andava o dia inteiro, o senhor passava 200 por hora para um lado e voltava 200 por hora para o outro e não parava. E você falava, gente, o que é isso? Andava madrugada. Então a pessoa não tem justamente isso, não tem paz, é atormentado. Isso tudo pode ser fruto de possessão demoníaca. Controle da vontade. Em casos de possessão plena, como nós vimos até na última aula, né, a vontade do indivíduo é subjugada. Por exemplo, o demônio que falou na boca do homem lá na sinagoga, Marcos 1, 23 e 24. O demônio de adivinhação que controlava essa jovem de Filipos. Uma usurpação total da pessoa, que às vezes não é a pessoa que fala, a pessoa não está consciente, é o próprio demônio falando na boca dessa pessoa, o espírito maligno falando, tomando a consciência, o controle dessa pessoa. Então, isso daí é um dos pontos, tá, que pode provocar essa possessão, já que ele não está gerando doença, né, gerando essas situações aí na pessoa. Como também, por exemplo, aflições emocionais e comportamentais, violência e agressividade. O gadareno mesmo era tão violento que ninguém conseguia amarrá-lo. Marcos 5, versículo 4. Isso é um comportamento destrutivo, né? Não uma doença. Então, comportamentos compulsivos e autodestrutivos, nós vemos também o exemplo lá do jovem lunático. Caía no fogo, caía na água, agitado violentamente, espumando, rangendo o dente. Então isso tudo são manifestações não de doenças, mas de comportamentos que resultam a possessão demoníaca. Então a pessoa
tenta se autodestruir, tenta se matar, se arrebenta, arranha, faz isso tudo. Possessões demoníacas, malignas podem provocar na vida da pessoa quando não provocam algum tipo de doença. Embora não diretamente ligado a esse caso, nós temos também divisão, conflito, né, que Satanás tenta usar pessoas para destruir, trazer discórdia, divisão, comportamento que rompem a comunhão, isso no meio da família, no meio do trabalho, no meio da igreja, no meio de todas as áreas. Ele tenta, né, que Satanás é esse daí que vem para matar, roubar e destruir, né? Esse texto de João 10,10 fala do mercenário, do falso pastor, mas o falso pastor, ele segue o caráter de quem? De Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Então, obviamente, a pessoa, quando está possessa por espíritos imundos, ela acaba refletindo também essa natureza de se autodestruir, querer destruir pessoas, enfim. Outro ponto que nós temos aqui nessa possessão maligna, quando não é para doenças, é corrupção espiritual, incredulidade, oposição a Deus. A moça lá do espírito de adivinhação de Atos 16, ela não estava fisicamente doente, mas tornava um canal de engano, oposição ao Evangelho. Isso é uma corrupção espiritual que ligava a práticas contrárias à vontade de Deus. Outro ponto aí é o fomento pelo pecado. O papel de Satanás encheu o coração de Ananias, Atos 5,3, para que mentisse ao Espírito Santo. É um exemplo de influência demoníaca que incita o pecado deliberado, corroendo a integridade espiritual. Meu irmão, isso leva a pessoa a uma desobediência, a uma prática do pecado, é uma tentação, é uma corrupção da vontade, enfim. Isso tudo, possessões malignas levam a isso. A pessoa, apesar que Ananias está dentro da influência maligna, mas a possessão maligna leva alguém ao pecado, à falha, a cair, enfim, a estar sempre contrário à vontade de Deus, sempre contrário àquilo que Deus quer. Outro ponto é que essa possessão gera o que Paulo fala em 1 Timóteo 4,1. Ele alerta sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso aponta para uma influência que corrompe a teologia, a fé, levando à apostasia, levando a heresias, falsos ensinos, falsos mestres que se levantam dentro da igreja. Isso é uma deturpação espiritual que afeta a compreensão da verdade. Então, em resumo, em suma, os demônios eles podem causar uma série de aflições que vão além de doenças físicas, abrangendo esferas psicológicas como tormento, cegueira mental, compulsões, emocionais, angústia, desespero, agressividade, e espirituais, engano, incredulidade, indução ao pecado e desvio da verdade. Então essa ação ela é multifacetada, visando sempre desfigurar, a imagem de Deus no homem e impedir o avanço do reino de Deus. Então os demônios eles podem fazer isso na vida de uma pessoa quando não estão ali propriamente dito gerando algum tipo de doença. Bom, a Bíblia, essa é a pergunta que eu falei também, que era para a aula de hoje. A Bíblia, ela descreve como um demônio entra numa pessoa? Pastor Elias, a Bíblia dá base para falar o que acontece quando o demônio entra em alguém? Vamos lá. Como é que um demônio, um espírito maligno, entra numa pessoa? A Bíblia, eu já te adianto, que a Bíblia ela não oferece um manual sistematizado sobre a entrada de demônios, só que os relatos e as advertências do Novo Testamento nos permite inferir algumas condições, contextos nos quais essa possessão ou opressão ocorre. Agora, veja bem, essas condições sugerem uma abertura, vulnerabilidade, seja por pecado deliberado, mas veja bem, são pontos que nós estamos aqui vendo os textos e analisando os textos que a Bíblia nos dá, ok? Então, não tem um versículo bíblico assim, olha, se fizer isso, o demônio entra. Não tem, tá? Isso aí não tem. Então, é o que eu estou te falando. Nós vamos analisar alguns textos aqui para tentar caminhar dentro dos textos. Mas esse texto, claro, não tem. Então, o primeiro ponto aqui que pode
abrir essa porta, né? Ou dar essa brecha para que um demônio entre numa pessoa. É a vulnerabilidade espiritual ou o vazio deixado pelo pecado. Veja bem, texto que eu vou usar como base é Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele vagueia por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então vai e traz consigo outros espíritos piores que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então, veja bem, esse texto aqui não descreve como o espírito entrou a primeira vez. Você notou isso? Esse texto de Mateus, ele não descreve como o demônio entrou a primeira vez. Como é que ele entrou? O que aconteceu que ele entrou? Não, está falando só da volta. Né? Esse texto aqui está falando da volta, não da entrada primária, mas da volta. Agora veja bem, como que esse demônio aqui volta e consegue entrar? Primeiro fala de uma casa desocupada, varrida e arrumada. Simboliza uma vida, né, que foi limpa ali do mal, talvez uma pessoa que teve uma experiência com Deus, mas, entretanto, todavia, teve uma experiência com Deus, mas não foi preenchida pelo Espírito Santo, não foi preenchida pela palavra, não foi preenchida por Deus. Essa pessoa está vazia, vazia, ok? Então, diferente do que eu falei na outra aula, que nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo morando em nós, não tem como nenhum tipo de demônio entrar. Esse caso aqui, a casa está vazia. Casa que o Espírito Santo mora, a casa não está vazia, ela está cheia do Espírito Santo. Então, esse caso aqui, a casa está vazia. Ou seja, extrema vulnerabilidade, a porta está aberta e a possessão então se torna pior, porque esse espírito maligno agora volta e volta com mais 7, com mais espíritos piores do que ele. O estado final daquela pessoa é pior do que antes. Então veja bem, o texto aqui não fala como entrou a primeira vez, o texto fala da volta desse demônio, e ele volta, entra e chama outros porque a casa está vazia. Casa que tem Jesus, demônio não entra. Aleluia. Casa que tem Jesus, Satanás não entra. Então, esse caso aqui, o demônio entrou e trouxe mais porque a casa está vazia. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos entender uma entrada, né, para uma possessão demoníaca é vulnerabilidade ou vazio espiritual. Okay? Segundo ponto aqui que eu quero citar é julgamento divino e permissão soberana de Deus. Ok? Nossa, pastor, mas aonde que você vai achar isso? 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Talvez um dos poucos casos aqui que fala sobre possessão no Antigo Testamento. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então, veja bem, esse caso aqui de Saul é um caso peculiar, é um caso isolado, e não dá para pegar isso daqui para a gente falar assim, nossa, vamos criar aqui uma doutrina em cima disso. Mas vamos explicar o texto? Primeiro, você já notou aqui de cara a resposta que eu te dei na outra aula sobre cristão pode ficar endemoniado? E eu falei que não, porque a casa que o Espírito Santo habita, demônio não entra. Olha aqui o texto de Saul. O Espírito do Senhor teve que se retirar para o espírito maligno vir. Viu que não tem como os dois ficar no mesmo ambiente? Ao versículo, vou ler de novo, 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Primeiro ponto, o Espírito do Senhor teve que sair para o maligno vir. Segundo ponto, Deus manda nos espíritos malignos. Deus manda. Há uma soberania de Deus.
nas ações, nos propósitos. Tem uma soberania de Deus sobre os espíritos imundos, sobre demônios, sobre diabos, enfim. Deus queria trazer julgamento, juízo sobre Saul. E ele faz isso mandando um espírito imundo, maligno, que então vai atormentar ele. Então, nesse caso aqui, esse espírito veio para atormentar porque era julgamento divino. Então, é um caso específico, é um caso peculiar, é um caso único, mas nós temos esse caso na Bíblia. Ok? Vamos continuar para frente? Vamos falar aqui sobre algumas manifestações de possessão no Novo Testamento que não tem a causa explícita. Como que o demônio entrou aqui nesse caso? Não tem, né? Os evangelhos mesmo apresentam vários casos aqui de possessão demoníaca, onde a causa de entrada do demônio não é detalhada no texto, não fala como é que entrou. Então, nós vamos tentar aqui colocar aqui o foco, né, na manifestação da possessão e na autoridade de Jesus para expulsar os demônios, revelando que, né, o poder do reino de Deus sobre as trevas e sobre todo o mal. Então, por exemplo, o jovem lunático, que eu estou sempre citando aqui, e ainda não chegamos na parte aqui que eu vou estudar esse texto com vocês, tá? Então, aguarda. Pastor, eu quero ver explicar ele, então calma que vai chegar o momento. Mas o jovem lunático, por exemplo, não tem causa. A Bíblia não fala, né? Começou, mas fala como o demônio ou ali entrou, né? Esse jovem sofria pulsões, aflições físicas, mas foi atraída esse espírito absurdo, né? O maligno, e a possessão, ela não pode falar aqui que foi resultado de um pecado, né? Desse jovem ou dos pais, tá mais para dizer que reflete a condição caída do homem, né? Que o mundo está morto e delito em pecado, no domínio do príncipe da potestade do ar. Esse menino era muito jovem, era uma criança. Então, pode-se colocar aqui também uma permissão para a glória de Deus se manifestar. Igual aconteceu em João capítulo 9, versículo 3, onde que o pessoal pergunta, né, quem que pecou nesse caso aqui? Foi ele ou foram os pais? E Jesus falou assim, nem ele nem os pais, isso aconteceu para se manifestar a glória de Deus. Então, podemos colocar que é a permissão de Deus para que se manifestasse a glória de Deus. Esse caso acontece para explicar e para demonstrar como a raça humana está em miséria, né, sob o controle de Satanás, até que Jesus vem, aparece e liberta. Né? Então não dá para falar que esse jovem, essa criança, pecou, os pais pecaram, por isso que o demônio entrou. Então, da mesma forma sobre doenças. Nasceu doente assim porque o pai pecou. Então não dá para afirmar isso daqui. E o texto não traz a forma, o porquê que esse demônio entrou nesse jovem. Então não traz. Então nós podemos entender que é resultado dessa corrupção da humanidade pelo pecado e o domínio de Satanás na vida do homem não regenerado. E outro ponto Deus permitiu para que a glória dele se manifestasse e o nome dele fosse glorificado, como aconteceu no caso de João 9, versículo 3. Outro caso que a Bíblia não dá de onde é o caso da cananeia, da mulher Ciro-fenícia, que a filha dela está lá miseravelmente endemoniada. Né? Então esse caso também é muito parecido com o jovem lunático, porque não tem especificação da causa da entrada desse demônio. Né? E a ênfase que Cristo dá no texto é da fé perseverante da mãe, que mesmo Jesus dando aquela resposta, né, falando, olha, não vou tirar o pão da mesa dos filhos, ela continuou, ela insistiu, ela se pôs numa posição de cachorrinho que está embaixo da mesa e quer comer uma migalha. Então, por causa dessa fé perseverante, Jesus libera poder, né, para libertar a filha, para curar a filha, mesmo que à distância. E olha que, já que a Bíblia não fala como o demônio entrou na menina, já que a Bíblia não fala muito sobre a vida dessas pessoas, da mulher, da menina, idade e tudo mais e tal, nós podemos então
ressaltar que, mesmo ela sendo uma criança, mais uma vez nós vemos quão miserável está o estado da humanidade, mas podemos aqui dar ênfase e lançar aqui um holofote sobre tamanho poder de Cristo, que não foi lá impor as mãos, que não chegou nem perguntar o nome da menina, quando ir lá o nome do demônio, né? Não perguntou nem o da menina, mas ele vira e fala assim, ó, segundo a sua fé pode ir. E naquele momento a menina já foi curada. À distância, mesmo à distância, Jesus ainda tem todo o poder sobre as trevas e sobre o inferno. Outro caso que a Bíblia não declara é aquela mulher que está encurvada, né? Que ela foi presa por 18 anos, que andava encurvada e o espírito maligno 18 anos oprimindo ela. E a Bíblia também não fala, né? Essa enfermidade física fica ali atribuída no texto ao espírito imundo, mas não fala como esse espírito maligno que provocou essa enfermidade entrou, teve domínio, mantinha ela cativa, não fala. Né? A libertação dela foi também a libertação da sua dor física, que ela ficava encurvada, foi um ato de expulsão que Jesus expulsou aquilo ali, a influência demoníaca saiu e ela foi curada na mesma hora, mas o texto não fala como que entrou, o que essa mulher fez para o demônio entrar. Ok? Você entende que não dá para colocar um padrão para todos os casos? A pessoa viveu na prática do pecado, por isso que está endemoniada. Não dá, nem todos os casos na Bíblia relata isso. Então não dá para a gente colocar uma certeza, um padrão, uma linha, porque a Bíblia não coloca. Outro ponto aqui é os falsos mestres e os falsos profetas que estão debaixo de uma influência de espíritos de engano. Tá? Então, eles estão debaixo de uma influência terrível. Tá? Eu não vou dizer que esses falsos mestres e falsos profetas estão possessos, né? Que perde a consciência e é o demônio que está falando na boca dele. Não vou dizer que é possessão, mas é uma forte influência, porque eles estão disseminando justamente aquilo que vem contra a palavra de Deus. Vou te dar alguns textos aqui, por exemplo, de Paulo. Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre os falsos apóstolos, né? Isso está lá no capítulo 11, versículo 13 ao 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então veja bem, esses falsos apóstolos, providos de um espírito de engano, né, sendo influenciados por espíritos enganadores, estavam ali ensinando falsos ensinos e tudo mais. Eu sempre digo para vocês, a diferença do profeta para o falso profeta não é o sinal que ele opera, é a mensagem que ele prega. Você vê se é falso profeta ou verdadeiro profeta, não é pelo sinal. Os dois podem levantar o paralítico da cadeira de roda. Lembra de Moisés? Moisés chegou, jogou o cajado, virou serpente. O pessoal do mago do Egito lá jogou o cajado, virou serpente. Aí Moisés foi lá, bateu a água, tornou em sangue. Ele foi lá, pegou a água, virou sangue e tudo mais. Os sinais podem ser copiados, né? Vamos dizer que apareceu tanto lá a praga das rãs e tudo mais. Aí vem um mago e fala assim, não, isso é fácil, a gente faz assim e tal. Olha que o tanto de rã que aparece. Pode tentar copiar o sinal. A mensagem é que não é copiada. Esse que é o ponto. A mensagem é que não é copiada. O sinal, Satanás, os demônios, opera cura. Quantas religiões aí no mundo que você não vê cura acontecendo? Vai lá num João de Deus da vida, opera, cura. Fui lá doente, mal, voltei curado. Opera, cura. E qual que é a diferença então? A mensagem. Sinais não validam. Sinais não validam a pessoa. Você tem que ver o fruto, você tem que ver o que ela está falando. Então esses falsos apóstolos, na época de Paulo, agiam sob a influência direta de Satanás, promovendo um evangelho distorcido, disfarçando, né, de piedoso. E olha que Paulo ainda dá o exemplo ainda do diabo que pode se transfigurar num anjo de luz.
Você entende? Eu fico imaginando, né, os Mormons, por exemplo. Você deve saber muito bem que os Mormons eles começaram porque eu acho que é o Joseph Smith estava lá num lugar e apareceu um anjo para ele, falou assim: olha, eu vou te dar aqui uma nova revelação e tudo mais e tal. O próprio Paulo falou assim: olha, nem se apareceu um anjo. E é interessante que Paulo fala assim: se um de nós, ou nem que venha um anjo do céu apresentar um outro evangelho desse que foi apresentado, se apresentar, considera anátema, considera maldito. E aqui ele fala que o diabo pode até se transfigurar num anjo de luz. Agora eu falo, para você que crê que experiências pessoais estão acima da palavra, se o diabo aparecer para você em forma de anjo de luz e te falar um monte de coisa que não está na Bíblia, tu acredita. Acredita. Talvez a pessoa fica julgando aí o Joseph Smith, falando: nossa, que coisa louca, que não sei o que, porque não foi você, né? Porque se você, que acha experiência pessoal acima da Bíblia, se você tivesse naquele monte e aparecesse o diabo em forma de anjo, tu acreditava, tu comprava a ideia. Vai ver a história lá do islamismo. Maomé está lá numa gruta, caverna, sei lá o que, e apareceu quem? Um anjo. O anjo apareceu, acho que é Gabriel, sei lá qual anjo que falou com ele, falou: vou te ditar aí os negócios, escreve. Aí o anjo não sabia que ele era analfabeto, aí falou: não sei escrever não, então grava na sua mente. Aí Maomé começou a gravar na mente a revelação do anjo. E aí nasceu o que, senhoras e senhores? O Alcorão. Olha aí, que legal. Você está entendendo? Você pode perceber uma coisa. Eu falei isso na primeira ou na segunda aula dessa imersão. 99,9% das seitas e heresias nasceram de experiências. Experiência com Deus, experiência com anjo, experiência que eu fui arrebatado, experiência que eu tive uma visão, experiência que eu ouvi uma voz. 99,9%. Porque se o cara falar doideira, ninguém acredita. Aí ele tem que jogar o quê? Uma experiência. Não, mas Deus falou comigo aqui, cara a cara. Veio um anjo aqui e falou assim: ó, meu filho, anota. Aí eu tenho que jogar a experiência que é para dar base. Então, é perigoso demais esse caminho. Você que considera experiência pessoal acima da Bíblia, se Satanás aparecer em forma de anjo para você, meu irmão, tu compra tudo que ele falar. Tu acredita em tudo. Porque se você vê um vulto, um sinal, uma luz, um negócio, você já fica todo emocionado. Por isso que o cristão não anda por emoção, ele anda por fé. Por isso que o cristão, ele não anda por experiência, ele anda pela palavra. Ele não anda por aquilo que ele está sentindo. Ele não anda por aquilo que ele, nossa, arrepiei, nossa, esse arrepio, nossa, esse ambiente está pesado, nossa, esse céu está não sei o quê, nossa, esse quadro que está aqui na sua parede, o que significa esse negócio? Irmão, anda pela palavra, anda pela luz, anda por Cristo. Sabe? É um poder. Eu ainda vou chegar na parte, porque é muita coisa, mas eu ainda vou chegar na parte aqui que nós vamos estudar, que o neopentecostalismo, ele fez uma hipérbole do poder das trevas. Ele aumentou, ele maximizou o poder das trevas, sendo que é o contrário. Aonde a luz chega, é as trevas que batem retirada. É o contrário, sabe? Mas colocou um poder das trevas imenso. Mas vamos continuar. Além dos falsos apóstolos, nós temos também ali doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aqui o apóstolo Paulo, ele rasgou, né? Ele rasgou. Aqui ele fala sobre a origem maligna de certas doutrinas, espírito enganador, demônio que promove doutrina de demônio, através de quem? Dos falsos mestres.
E isso aponta para uma influência sutil. Falso mestre, meu irmão, ensina bem, fala bem, tem bons argumentos, fala de um jeito que você gosta de ouvir, dá as experiências que bate com a tua. Tu fala, rapaz, isso é de Deus, cara, isso é de Deus. É o falso mestre sob influência sutil de Satanás para trazer doutrina de demônio. Pastor Elias, mas como é que você fala que é doutrina de demônio e não é certo? Porque se não tiver pautado na Bíblia, se não tiver bases bíblicas, é doutrina de demônio. É tudo aquilo que sai da Bíblia, é o sincretismo que nós estamos falando. É essa mistura, é essa batedeira de crenças. Mistura um monte de coisa, depois joga uma roupinha lá de evangélico e é isso aí. Não é, é o sincretismo. Nós temos que crer no que a palavra fala, é no que a Bíblia fala. A Bíblia fala dos falsos profetas, 1 João 4,1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, não crer em qualquer espírito. O que isso quer dizer? Ele está falando de falsos profetas saindo pelo mundo. Esses falsos profetas aqui é pessoas que estavam ensinando falsos ensinos. Quase todas as cartas, seja de Paulo ou as epístolas, você acha que é por causa de quê, meu irmão? Você nunca parou para pensar isso, não? As cartas e as epístolas eram respostas a falsos ensinos que estavam entrando nas igrejas. Aí João pegava, Paulo pegava e escrevia para responder àquele ensino. Gnosticismo, essas doutrinas que falavam que Cristo ou não era homem, ou não era Deus, ou era, sabe, essas coisas, e entrando no meio da igreja, e esse ensino deturpado ia tomando muitos lugares. Então por isso que João fala que, amados, não crê em qualquer espírito, examina os espíritos para ver se procede de Deus, porque tem muito falso profeta andando. Ou seja, é discernimento de espírito e discernimento bíblico para distinguir o que é verdade e o que é engano, para proteger a igreja das influências demoníacas disfarçadas de revelação divina. Eu vou falar de novo isso aqui. As influências demoníacas disfarçadas de revelação divina. Sabe, muito cuidado. Vai chegar uma parte aqui da imersão que eu vou pegar cada ponto das crenças neopentecostais e eu vou citar para você aonde elas nasceram. Porque se a gente jogar na Bíblia e não tiver na Bíblia, então não nasceu em Cristo e não nasceu nos apóstolos. Beleza. Aí nós vamos para o segundo filtro. Vamos lançar então na patrística. Ninguém da patrística abraçou. Tá, então não é na patrística. Vamos avançar mais então. Vamos jogar lá para a reforma protestante. Agora nós vamos lá para... Jogou, ninguém fazia. Então onde que nasceu isso? Onde que começaram a crer nisso? Aí quando você vai pesquisar, são tudo religiões pagãs que criaram as crenças e que o neopentecostalismo foi lá com a varinha de pescar, jogou, puxou com o murinete e trouxe para dentro do evangelho. Aí pegou uma influência demoníaca, pegou uma doutrina de demônio, pegou algo que foi criado em religiões pagãs, mudou um pouquinho ali a roupagem, colocou um disfarce de uma revelação de Deus. Irmão, não acredite em todos os espíritos. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Se você tiver coragem, eu sei que isso pode estar te confrontando em muita coisa, mas se você tiver coragem e assistir essa imersão até o final, você vai ver que muita coisa não tem origem no Evangelho, nem na Bíblia. E eu espero que a palavra te convença. Vamos continuar. O exemplo lá de Satanás tentando enganar Jesus no deserto. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que não tropecem em alguma pedra. Isso aqui
que Satanás faz através dos falsos mestres. Ele tenta distorcer a Escritura. Ele tenta, não, faz isso daqui. E ele usa um versículo, é o que eu estou falando. Vai chegar também a parte aqui da imersão, que eu vou citar os versículos que o neopentecostalismo usa para tentar dar base e subsídio para cada ponto que eles tentam defender. E é exatamente o que Satanás fez. Ele pegou um texto do Salmo 91 e distorceu e jogou para Jesus. E se Jesus não conhecesse a palavra, né, não fosse o verbo vivo, e não conhecesse a palavra, ele pularia, fala, não, é verdade mesmo, a Bíblia diz, né? E eu fico vendo quantas pessoas que viram para mim e falam assim, pastor, mas a Bíblia também diz o que o neopentecostalismo defende. É o mesmo ponto de Satanás aqui, ó. A Bíblia fala o que Satanás está mandando Jesus fazer? Fala. Fala. A Bíblia fala o que Satanás está falando para Jesus fazer? Fala. Mas o texto está fora de contexto, está distorcido. Quando você joga no contexto total da Bíblia, o texto está distorcido. Não é nesse sentido que a Bíblia está falando para você caçar precipício e se lançar, que vai vir anjo para te pegar. Então, da mesma forma que Satanás usou o texto desse jeito, é a forma que o neopentecostalismo usa para tentar dar base nas crenças deles. Pega um versículo, isola, distorce e lança. Aí a pessoa fala comigo, não pastor, mas tem base bíblica também. Pelo amor de Deus, vamos analisar o texto. Vamos analisar o texto, vamos continuar. No fim dos tempos, nós vamos ter também manifestações desses espíritos. Ó. Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, espíritos de demônios que realizam, pasmem, sinais milagrosos. Eles vão aos reis do mundo a fim de reuni-los para a batalha no grande dia do encontro com Deus Todo-Poderoso. O que os espíritos imundos faz? Sinais milagrosos. Esses espíritos imundos aqui, no final, você acha que eles estão buscando o quê? Possessão individual? Começar a fazer todo o ser humano ficar possesso? Não. Eles fazem sinais milagrosos para quê? Para o engano em massa. Por meio de sinais milagrosos, falso profeta, ele desvia as nações, os líderes, coloca todo mundo em oposição a Deus, mostra a dimensão estratégica do engano demoníaco. Satanás usa isso para quê? Enganar todo mundo. Né? Você quer ver outro exemplo que costuma agir até dentro das igrejas? Apocalipse 2:20. No entanto, tenho isso contra você. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, mas com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Veja bem, essa mulher, né, Jezabel aqui é um termo só para a gente linkar, né, não é o nome da mulher, a mulher em Tiatira chamava Jezabel. Jesus usou esse nome para linkar com a Jezabel do Antigo Testamento, para a gente ter uma referência de como essa mulher não prestava. Era uma falsa profetisa, né? Ela se intitulava profetisa, mas os ensinos dela, é aí que eu falo. Gente, você conhece o falso e o verdadeiro é pelo ensino. Pelo ensino dela, que Jesus apresenta ela como falsa. Porque, olha aqui, o que era o ensino dela? Induzir os crentes à imoralidade sexual e comer alimentos sacrificados a ídolo. Tá vendo aí? Esse é o ponto. Você conhece se a pessoa é falsa ou verdadeira. Não é porque uma mulher de Deus, um homem de Deus, e não sei o que você conhece, é pelo ensino da pessoa. Sabe? Não é como ela se apresenta. O ensino dessa mulher que seduzia, enganava a igreja, mostrando que as trevas, ela pode estar operando ali dentro da igreja, com pessoas com essa roupagem espiritual e enganando. E eu quero aproveitar que eu deixei propositalmente esse texto aqui para o final, para mim fazer um link
Porque você vê que essa falsa profetisa, ela falava ela, né, colocava a imoralidade sexual, né, promovia isso dentro da igreja de Tiatira, a imoralidade sexual, e a comer alimento sacrificado a ídolo. E aqui eu quero pegar essa parte do comer alimento sacrificado a ídolo, para nós já puxarmos um outro assunto, que é o quê? Por acaso nós temos alimentos sacrificado ou consagrado? Tem esse negócio de alimento consagrado, objeto consagrado? Como é que funciona esse negócio? Né? A Bíblia adverte contra essas práticas, comida, objeto. Como é que é isso? Pastor, como é que é aquele negócio lá? Eu posso comer essas comidas consagradas? Sim, não, talvez existe, não existe. Vamos ver isso daqui? Vamos começar? Vamos começar citando. Eu vou citar uns textos aqui de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Vou te dar aqui só que na cultura grego-romana, né, greco-romana, do primeiro século, a idolatria era assim, onipresente, né? A idolatria estava em todo lugar na cultura greco-romana, porque os gregos já eram idólatras, ainda juntou com o romano, aí que a coisa degringolou. Templos pagãos era centro de atividade social, religiosa, comercial, era para todo lado tinha templo pagão. Sacrifício de animal era comum, e a carne excedente era vendida nos mercados, servida em banquete público e privado. Ó como é que começou a clarear sua mente aí, ó. Eles sacrificavam os animais nesses rituais pagãos e vendia a carne no mercado, banquete público, privado, enfim. Então, participar desses banquetes, consumir carne de ídolo, tinha toda uma implicação social, religiosa e etc. Então, em 1 Coríntios 10, agora que você tem esse contexto aí na sua mente, guarda esse pano de fundo que eu acabei de te dar aí. Aí agora vamos para 1 Coríntios 10, 19 ao 21. Quero dizer que o que é sacrificado a um ídolo não é coisa alguma. Deixa eu ler essa frase de novo aqui para você. Quero dizer que o que é sacrificado a um ídolo não é coisa alguma. E que o ídolo não é coisa alguma. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês se tornem participantes com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha para você ver, Paulo aqui, ele enfatiza que esse ídolo em si não é nada. O ídolo em si ele não tem poder. Ele não é, até porque o ídolo é aquela imagem lá de gesso, de madeira, enfim, que não quer dizer nada com coisa nenhuma. Então o ídolo em si não é nada. E a comida na essência dela, não é que ela se torna má. Não é isso. O problema não é a comida. O problema que Paulo está tratando aqui é o ato do sacrifício e a comunhão espiritual que ela representa. É a pessoa que está ali naquele ato pagão, pegando uma carne de um animal que foi sacrificado a um ídolo pagão, né, que por trás desse ídolo são demônios, então oferecido a demônios. Aí a pessoa participa dos rituais, dos banquetes, na idolatria, participa do que Paulo chama de mesa de demônios, ou seja, participou da mesa, está estabelecendo uma certa comunhão, e isso é uma forma de submissão, de reconhecimento implícito do poder demoníaco, que é inaceitável para um crente. Então Paulo está falando aqui, não dá para você se misturar, né? Não dá para você sentar lá no meio, participar do ritual, do culto pagão, comer da comida, beber da bebida. Não dá para você comer do corpo de Cristo e comer da comida lá consagrada a demônios. Não dá para você beber do cálice do Senhor e beber de cálice de demônios, sentar na mesa do Senhor e sentar no cálice de demônios. Então, não dá. Você está entendendo que não dá? Não dá para manter essa correlação. Não é que a comida a tornou mal, agora essa comida tem um poder esotérico. Não é isso. É o fato de você participar de rituais,
e você está no meio daquilo ali gerando comunhão, conscientemente. Vou te dar outro texto aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 ao 7. 1 Coríntios 8, 4 ao 7. Portanto, no que se refere a comer, a comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que não existe senão um só Deus. Ó, então, Paulo começa falando aqui, ó, sobre a questão do alimento sacrificado a ídolos. Nós sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que não existe. Só existe um Deus. Pois embora existam os chamados deuses, quer no céu e quer na terra, como de fato existem muitos deuses e muitos senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, a quem tudo procede e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem tudo existe e por meio de quem também nós existimos. Mas nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados com os ídolos até agora, comem dessa carne como se fosse realmente um sacrifício a um ídolo. E a consciência deles, sendo fraca, fica maculada. Então, olha para você ver como que essa passagem complementa o primeiro texto que nós estamos lá de 1 Coríntios 10. Focando na consciência do crente, na dos irmãos mais fracos. Se você for ler 1 Coríntios 8 inteira, Paulo está mais falando da pessoa cometer um escândalo, de você chegar lá, comer um alimento, participar de algo lá de ídolo, comer, porque eu tenho a consciência mais forte, eu sou tranquilo, e você participa das práticas idólatras, come da comida, e aí o que acontece? Chega um irmão com a consciência mais fraca, chegando agora, olha e fala assim, é normal, então tá de boa, e vai lá e participa. O contexto de 1 Coríntios 8 é praticamente isso que eu estou te falando aqui agora. Então veja bem, o problema em si não é que a comida agora virou mágica. Nossa, essa comida aqui é mágica. Não. É você ter comunhão com uma prática que Deus reprova. É você ter comunhão com uma prática que Deus não abona. Sabe? Então, isso é a questão. Outro ponto que você vai ver aqui a Bíblia falando sobre isso é Apocalipse 2, 13 e 14, que é também para uma igreja do Apocalipse que é Pérgamo, que fala assim, olha, Apocalipse 2,13, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciando à sua fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha que foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Antes de eu passar para o 14, deixa eu só dar um adendo aqui, eu ainda vou vir na parte que nós vamos explicar demônios territoriais, refutar essa crença aí do Peter Wagner. Mas, veja bem, quando fala que trono de Satanás, não é que o diabo comprou aquele pedaço de terra em Pérgamo, não. A Pérgamo é Satanás, né? Satanás é dono de Pérgamo. Não, a igreja de Pérgamo estava lá. Só que esse trono de Satanás aqui é porque tinha um trono, isso aqui é história, tinha um trono lá, construído grande, do imperador, que eles faziam cultos pagãos ao imperador naquele trono. Por isso que Jesus fala aqui, eu sei onde você vive, que é onde está o trono de Satanás. Esse trono erigido para o imperador, que praticavam cultos pagãos ao imperador, porque naquela época eles consideravam César, o imperador, como um deus, e muitos praticavam cultos a ele, queimavam incensos. Jesus chama o trono desse imperador de trono de Satanás. Ou seja, ele fala assim, o lugar onde vocês estão é inteiramente possuído por idolatria, por promiscuidade, mas vocês continuaram fiéis, não negaram. Antipas é um servo do Senhor que foi morto. E ele falou assim, onde Satanás habita. Ou seja, a cidade é inteira entregue para Satanás. Está todo mundo servindo. Não é que Satanás é o dono da terra. A luta de Satanás não é contra a terra, brita, cimento, GPS, localização. A briga de Satanás é contra o ser humano. Então, aonde Satanás habita é o quê? O coração das pessoas está entregue a Satanás, servem a Satanás. E o trono de Satanás é uma referência a esse trono que era um lugar pagão de culto ao imperador.
Vamos para o versículo 14, que ainda não é chegada a hora do demônios territoriais. Vamos lá. Apocalipse 2,14. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinamentos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas para os israelitas, a fim de fazê-los comer alimentos sacrificados a ídolos e cometer imoralidade sexual. Então você vê, a igreja de Pérgamo está enfrentando praticamente o mesmo problema da idolatria, da imoralidade sexual, que Tiatira, né, participou, comendo alimentos sacrificados a ídolos. Olha que agora que eu te dei o contexto do trono de Satanás, que era um lugar que faziam cultos, né, para o imperador, e as pessoas tinham que participar desses cultos para poder entrar no comércio da cidade, para o comércio da pessoa não ser sabotado, para a pessoa não ser sabotada, para ela poder comprar e vender. Quem ouviu a minha pregação lá, expondo o livro do Apocalipse, quando eu falei da marca da besta, que não pode comprar nem vender, lembra que eu citei a referência de Pérgamo, que quem não participasse desse culto pagão aí do trono de Satanás, que era no trono do imperador, as pessoas não sabotavam o comércio da pessoa, não ajudava, e a pessoa ficava numa situação que ou ela participava do culto ao imperador, ou ela simplesmente era sabotada e ela chegava num momento que ela não podia comprar nem vender. É a marca da besta. Então, fica aí essa referência para você. Então, mais uma vez, a Bíblia está colocando aqui de alimentos sacrificados a ídolos, muito provavelmente nesse trono de Satanás, nesse lugar pagão, e o povo de Pérgamo estava comendo dessa carne sacrificada. Ou seja, isso é uma participação em culto pagão. Isso aí é comunhão. Uma coisa é você não saber. Você vai no mercado aqui, ou em qualquer lugar, você compra uma carne, você compra um pão, você compra, enfim, você não sabe, você come tudo mais, o Senhor consagra o teu poder, você come tudo mais, uma coisa você não saber. Inclui naquela passagem que Jesus fala, se pegar em serpente, não fará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal. Ou seja, a Bíblia não está falando de você pegar um shot de veneno e beber o veneno para ver se Deus é contigo ou não. É você inconscientemente, você não sabe que aquilo ali está envenenado. Aí você bebe, aí Deus te livra. É nesse sentido. Não é ficar tentando a Deus. É igual o pináculo do templo. Aconteceu, ele dará ordem aos seus anjos, mas não é você chegar do alto do prédio e falar assim, olha aí, Senhor, eu pularei, hein? Não, você vai morrer. Entende? Então, esse contexto é de inocência, você não saber. O próprio Jesus falou assim, olha, eu darei poder para pisar na cabeça de serpente, de escorpião, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Então, você comeu na casa de uma pessoa, consagrou ali ao Senhor, comeu, ou te comprou no mercado uma comida, consagrou ao Senhor, comeu. Você não está fazendo algo deliberado. Agora, diferentemente de você ir num culto pagão, né, num paganismo declarado, e você ir lá comer a comida que é sacrificada a ídolo. Aí é comunhão, né? Aí você está conscientemente participando de algo que confronta a sua fé e a Bíblia Sagrada. Então, o que isso causa, pastor? O que causa nas pessoas que não são crentes, que não têm discernimento e tudo mais? Bom, essa comida é sacrificada a ídolos, que na verdade o sentido é a comunhão com os demônios, pode causar engano, escravidão espiritual, né? Participar desses rituais que envolvem comida, objeto, a demônio, pode levar a uma escravidão espiritual, engano. A pessoa pode ser levada a acreditar que está recebendo bênção, poder de entidade espiritual, quando na verdade está se submetendo a demônio. A pessoa, não, Deus está aqui, está operando milagre, é o demônio que está operando na vida dela, ela está achando que é Deus. Mas por quê? Foi cega, está participando dos rituais, está tendo comunhão na mesa de demônios, com cálice de demônios. Isso pode culminar futuramente numa possessão, numa opressão demoníaca, né? Como que eu citei aqui acima, da opressão, da possessão
sabe? Vai abrindo comunhão com demônios. E uma hora o demônio vai só crescendo ali, tomando de conta. Distancia de Deus. Essas práticas de comunhão com o demônio, mesa de demônio, distancia, obviamente, distancia, desvia uma pessoa do verdadeiro Deus, estabelece um relacionamento perigoso com os poderes das trevas, sabe? Apesar da pessoa ser ignorante, não anula as consequências que vai ter, não anula as consequências do poder das trevas dominar a pessoa. Então é o que acontece. Você pode ver que tem pessoas que estão longe assim de Deus e acreditam que nessas religiões pagãs, satânicas, elas estão tendo um relacionamento ali com Deus, não é com o demônio. Então, ou seja, cega. Agora e para o cristão, pastor? Né, o crente verdadeiro, habitado pelo Espírito Santo. O que pode acontecer aí? Se ele comer uma comida dessa e tudo mais, e pegar um objeto consagrado, sabendo, comendo uma comida sabendo que é consagrada, pegar um satanista e falar assim, eu consagrei aqui esse celular para Satanás e eu estou te dando, ou seja, o cara está sabendo que algo é consagrado a Satanás e você vai pegar e vai fazer uso normalmente como se nada houvesse. Bom, primeiro é uma afronta, né, a Cristo. Você está pegando algo que é satânico, que tem certeza, tá, irmão? Não estou falando de fazer origami no rótulo da Coca-Cola e ver que está escrito alô diabo, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de coisa que dizem que é a história da Hello Kitty, não. Estou falando de coisa declaradamente consagrada a Satanás e você pegar para comer a comida e pegar objetos assim, um objeto lá, uma imagem de um demoninho, de um diabinho, aí você pega e fala, nossa, vou colocar aqui em casa. Isso aí é uma afronta à Bíblia Sagrada, ao senhorio de Cristo, e essas coisas, essas comunhões, né, que a pessoa vai tendo com comidas consagradas e objetos consagrados, vai maculando a consciência. A pessoa vai ficando com, é o que eu falei, vai ficando com dúvidas da fé, vai começando a enfraquecer, sabe? Causa tropeço no irmão mais fraco, que é o caso que eu falei de 1 Coríntios 8, se você ler o contexto todo. E chega um irmão que está chegando na fé agora, mais fraco, ele olha e fala, opa, vou fazer isso também. Vai perdendo a comunhão com Deus. É lógico, você vai participando da mesa dos demônios. Você acha que você não vai perder sua comunhão com Deus? Vai perdendo a comunhão com Deus. Músicas que não louvam a Deus, ambientes que não louvam a Deus. Ah, mas é só um dia. Vai indo. Vai indo, vai sentando na mesa de demônio. Vai entrando em ambiente que não é só um dia, é só um momento, daqui um bocadinho tu tá lá. Então, enfraquece a nossa comunhão com Deus, nós vamos perdendo intimidade, alegria espiritual, vai enfraquecendo a fé, sabe? Vai perturbando ao crente, sabe? Vai deixando ele, porque ele está flertando com Satanás. Quando você está em ambientes, pessoas, comidas, rituais, gente, isso é flertar com o diabo. E a Bíblia fala para não dar lugar ao diabo. Então, você vai ficando, o crente vai ficando fraco espiritualmente num todo, sabe? E o próprio compromisso com o testemunho cristão. Qual o compromisso que você está tendo? Você está sentando num lugar que não louva a Cristo, você está participando de práticas que não enaltecem a Cristo. Qual o testemunho de cristão que você está dando? Participando desses lugares, estando nesses lugares, comendo dessas comidas, na mesa de demônios, com a comida de demônios, do cálice de demônios, lugares pagãos, sabe? Então tem lugar que, infelizmente, não cabe a nós como cristãos, sabe? Então, sobre objeto ser consagrado, né? Tem também muito essa pergunta, né, no meio. Mas e o objeto consagrado? O ursinho de pelúcia que foi consagrado e tudo mais. A Bíblia ela não detalha extensivamente objeto consagrado fora do contexto da idolatria em geral. Nós podemos colocar aqui com a mesma lógica para a comida, né, como eu já apresentei aqui, vai para o objeto que você sabe que foi colocado em rituais e louvam a demônios, rituais de idolatria, de bruxaria e tudo mais. E não que o objeto agora, meu Deus, tem um poder maligno e tudo mais. Não, mas é porque você compactuar com algo que não
é para nós, ok? Então, aquilo ali não vai louvar a Deus, vai ficar dentro da sua casa. Para quê? Para quê? Então, você vai trazer coisas que são declaradamente demoníacas, declaradamente. Você vê em Atos 19, por exemplo, que quando os bruxos se convertiam, uma das ações desses bruxos era queimar os livros de magia. Ou seja, quando eles se converteram, eles já viram a necessidade de se afastar de tudo aquilo que estava ligado à feitiçaria, ocultismo, se afastar. Então, um cristão verdadeiro, ele vai pegar comida oferecida a ídolo, objeto, sabendo que aquilo ali é algo que não é de Deus, e vai trazer para dentro de casa e tudo mais. Não dá. Então, à medida que você tem o Espírito Santo na sua vida, você então se desapega, né, dessa situação. Então, a defesa, né, vamos colocar aqui que é a defesa mais robusta de toda forma de atuação demoníaca é a submissão a Deus, é a resistência ao diabo através da fé, é a permanência inabalável na palavra de Deus, que é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A vigilância é o discernimento espiritual, que são essenciais para todo cristão que vive em um mundo onde Satanás e seus demônios buscam matar, roubar e destruir. Amém? Então, eu quero aproveitar que deu 1 hora, eu vou parar essa aula aqui para a gente cortar, e quando nós voltarmos, nós vamos voltar apresentando. Eu quero apresentar na próxima aula todos os nomes que a Bíblia fala de demônio, falso Deus, entidade, no Antigo e no Novo Testamento. Todos. De Gênesis a Apocalipse. Eu vou trazer essa lista inteira para você dos nomes que a Bíblia cita. E aí nós vamos ver se esses nomes que demônios que a Bíblia cita, se são os mesmos nomes de demônio que aparecem lá na Universal, na Mundial, na igreja que você viu lá. Tá bom? Então nós vamos ver, fazer esse paralelo. Amém? Então, ó, até a próxima aula. Deus em Cristo te abençoe. E vamos aprofundando, né, e mergulhando mais nesse assunto de libertação. Deus te abençoe poderosamente.